Voltamos com o Boa Noite Rio Branco na sua TV Rio Branco, canal 8, SBT. Agora com o apoio do Supermercados Araújo, do Araújo Mix e também da New Flex, que representa no Acre os colchões Conforto Mag, colchões magnéticos, eu tenho o prazer de conversar com o presidente regional do PSDB, o deputado Wesley Rocha. Seja bem-vindo, presidente. Tudo bem? É um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso recebê-lo aqui no programa. Obrigado. Deputado, como vão as articulações do PSDB aqui em Rio Branco e também no interior do Acre, agora na reta final da campanha em relação à disputa municipal? Nós estamos aí numa campanha curta, é uma campanha que ela é metade das outras, e nós tentamos emplacar aqui em Rio Branco. Todos nós sabemos que o PMDB já teve sua chance de governar, né? Já teve Maurício Sérgio, já teve o prefeito o Flaviano Melo, foi prefeito também eleito pelo PMDB, já teve o Isnar Leite, que também era ligado, foi eleito no mesmo bloco. Do outro lado, o PT, que está aí já há muitos anos administrando Rio Branco, né? E nós queremos apresentar um projeto novo, um grupo novo, né? Um grupo que nunca participou dos governos, pelo menos a grande maioria nunca participou dos governos nem do PT, nem do PMDB. E aí estamos vendendo essa candidatura, esse nome, que é o nome do vereador Raimundo Vaz, nessa disputa para a Prefeitura de Rio Branco. Lógico, com todas as dificuldades que uma campanha sem dinheiro, uma campanha mais modesta, ela tem. E numa campanha que, embora se diga que não vai haver segundo turno, tem muitos dizendo que não vai haver, eu acredito que vai haver segundo turno, sim. Por que o senhor acredita? Porque em todas as eleições que eu participei, que eu acompanhei aqui em Rio Branco, nunca um partido teve, aqui em Rio Branco, uma hegemonia. Sempre foi uma vitória muito apertada, não é isso? Todas as eleições, que você observar as últimas, principalmente as últimas, a diferença não passa de 2 pontos percentuais. Aliás, nas últimas duas foi menos disso, né? Foi menos que isso. Então, eu acredito que dessa vez também, e aí as coisas estão mostrando isso, nós vamos caminhar para um segundo turno. Deputado, como é que o senhor se sente quando alguém diz assim, vocês passaram 20 anos no poder e não fizeram nada pelo Acre, nem por Rio Branco? O senhor sabendo que o senhor nem foi oposição, nem foi situação ainda. Isso é um grande engodo do PT, que o PT contou ao longo dos últimos anos, tentando generalizar a oposição. Eu sou servidor público, eu não participei dos governos do PMDB, não participei dos governos do PT, não participei do governo do PP, Então, e o pior é que muita gente acredita nisso, que a oposição é um grupo só que administrou o Estado. Não, são vários partidos, assim como o próprio governo. O governo não é formado só do PT, tem o PT, tem o PCdoB, tem outros partidos que fazem parte, que estão lá há muitos anos. O fato é que eu acho que saturou. E na falta de discurso, eles querem generalizar. Veja que antes o discurso era que todo mundo estava do mesmo lado. O governador do lado do presidente, presidente do lado do governador, para ajudar o prefeito. Agora nós temos um governo que está bastante debilitado, que não cumpriu as promessas de campanha, que está desacreditado, e a prova é tanta que não vai nos palanques do candidato oficial. E do outro lado, na presidência da República, nós temos um governo novo. Um governo que, embora tenha sido eleito numa chapa junto com o PT, mas hoje mostra as diferenças. Muito bem. Ninguém tem dúvida com relação à sua postura, ao seu comportamento enquanto oposição ao governo do PT. No entanto, tem gente da própria oposição dizendo que o senhor estaria, de certa forma, prejudicando o projeto da oposição ao levar o PSDB aqui em Rio Branco para o lado do PR, nessa coligação com o vereador Raimundo Vaz, e em Cruzeiro do Sul ter comandado aquele esquema de gravação que flagrou gente comprando apoio de vereadores, de candidatos a vereadores, digo. Como é que o senhor reage a isso? São duas situações distintas. Vamos lá. Primeiro, foi uma decisão da Executiva Municipal que contou com o nosso apoio, é verdade, e eu acredito que quem nos acusa não tem moral para acusar o PSDB de nada. Porque na eleição de 2012, o PMDB, que hoje tem uma candidata que é favorita aí para o segundo turno, e nós reconhecemos isso, mesmo lutando ainda para que o nosso candidato vá para o segundo turno, nós reconhecemos que a candidata do PMDB, ela hoje tem mais possibilidades de ir para o segundo turno. Mas o PMDB tirou um candidato de dentro do PT e lançou candidatos, e naquele momento nós não dissemos isso. Então é desonestidade falar uma coisa dessa. Com relação a Cruzeiro do Sul, veja, hoje muita gente da oposição critica o PSDB e me critica por ter denunciado um esquema de corrupção eleitoral, como se nós tivéssemos que ser coniventes, como se nós tivéssemos que compactuar com a corrupção eleitoral. Corrupção em qualquer partido tem que ser combatida.
né? Eu não sou daqueles que acreditam que no meu partido só existem santos. Não, tem pessoas de bem e tem pessoas que não têm bons propósitos, em todos os partidos, né? E eu acho que o que tem que prevalecer, e aí isso eu fico muito à vontade para dizer isso, porque na nossa média o saldo é muito favorável. O PSDB tem, na Lava Jato não apareceu ninguém envolvido. Tentaram implicar o senador Anastasia, tentaram implicar o Aécio, não conseguiram, né? Então o saldo do PSDB é muito positivo, ao contrário dos outros partidos, né, que estão enlameados aí. Então, assim, Cruzeiro do Sul houve uma prática criminosa, né, com recurso que eu acredito que é recurso público, porque foram R$5.000 para comprar um vereador. Foi flagrado, foi gravado, né, o prefeito oferecendo uma secretaria para o presidente do PSDB para abandonar o partido. Então, isso nós não vamos admitir. Desonestidade, corrupção, nós não vamos compactuar. Esteja na oposição, esteja no governo do PT. Nós não vamos compactuar com a corrupção, né? E aí alguém disse, olha, não podia ter denunciado porque está na oposição. Olha, isso é balela, é pouca vergonha. Eu acho até uma falta de respeito para a pessoa dizer que nós não podemos denunciar um caso de corrupção grave se essa corrupção for praticada pela oposição. De jeito nenhum. Corrupção é corrupção e vamos combater em qualquer lugar. Deputado, bem ao seu estilo, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Wagner Salles, do PMDB, afirmou que se o candidato do partido dele, o ex-deputado Ederlei Cordeiro, tiver seu registro impugnado, cassado pela Justiça Eleitoral, ele vai apoiar a candidata da Frente Popular, que é a delegada Carla Brito, do PSB. Nesse caso, o PSDB ia ter que enfrentar um candidato bancado pela oposição. Veja, as ligações de alguns partidos da oposição com a Frente Popular são muito estreitas, né? Você viu aí, há poucos dias atrás, uma pessoa que foi nomeada chefe da Delegacia do Trabalho, da superintendente do Ministério do Trabalho aqui no Acre, nomeado pela oposição, estava no palanque lá em Mâncio Lima, o ex-deputado Taumaturgo Lima, criticando a oposição, né? E pedindo voto por 13. Então, essas relações são muito estreitas. Lá em Epitácio-Holândia, por exemplo, Epitácio-Holândia nós temos uma chapa, nós temos uma candidata de oposição, que é a professora Rosimari, que é do 55 do partido do senador Petecão. Mas, infelizmente, o PMDB e o PP não estão conosco, estão apoiando o PSB da Frente Popular, né? Então, não será surpresa o prefeito Wagner Salles, que na eleição passada, né, veio apoiar o nosso candidato Aécio Neves no último momento, porque até o último momento ele estava relutando em apoiar o Aécio, né, a pedido do presidente Temer, do candidato, então candidato a vice, estava tendente a apoiar a candidata do PT, Dilma Rousseff. Então não seria nenhum exagero o prefeito Wagner, não seria a primeira vez também essa simbiose entre o prefeito e o PT. Basta lembrar que foi o prefeito Wagner Salles que deu de presente para o senador Jorge Viana, para o Tião Viana, para o Binho Marques, a aposentadoria de governador que tinha sido acabada, que tinha sido extinta, né? O governo Arley. O governador Arley extinguiu a pensão de ex-governador e o prefeito Wagner Salles, quando era deputado estadual, trouxe de volta e deu graciosamente, de presente, para o então governador Jorge Viana, uma pensão vitalícia. Olha, eu, para me aposentar, eu tive que trabalhar 30 anos. Agora, para o prefeito Wagner Salles, bastou 4 anos, o governador Jorge Viana tem direito a essa aposentadoria, esse presente. Lá em Sena Madureira, o PSDB esperava receber o apoio do PMDB, o que não aconteceu. O PMDB apresentou também candidato lá, Mazinho Serafim. A ex-prefeita Toninha Vieira enfrenta a candidatos fortes, inclusive o próprio PMDB e o atual prefeito, que é o Mano. Quanto a isso, Rufino. Nós não podemos reclamar, é uma candidatura legítima, nós reconhecemos. É direito do PMDB lançar. Mesmo a Toninha estando mais forte, né, tendo mais possibilidade de ganhar a eleição, mas é um direito legítimo do PMDB. O PMDB é que, nessa eleição, ele preferiu não abrir em nenhum lugar que tinha candidato. Eu vou dar um exemplo. Tarauacá, o PMDB tem um candidato que todos nós sabemos que as pesquisas apontam que não tem chance alguma, né? Mas que até o último momento, que era o vereador, que até respeito muito o vereador do PMDB, foi apoiar o PSB para lançar uma chapa para combater o PSD do Petecão. Lá em Feijó a mesma coisa. Todos nós sabemos que o candidato a prefeito do PMDB não tem chance. As pesquisas mostram isso. O Pelé não conseguiu emplacar, né? A oposição toda fechou com o Kiev, mas o PMDB manteve uma candidatura do vereador Pelé, que é legítima, mas que atrapalha a oposição, né? E assim em outros municípios.
Por sua vez, tem também o PP. O PP, ele, infelizmente, nós não temos nenhuma coligação, com exceção de Brasileia, que aí não foi por conta da direção partidária, foi mais uma ação da Polícia Federal que fez com que a oposição se juntasse lá, né? Então, o PP não nos apoia em lugar nenhum, com exceção de Brasileia, por conta de não ter opção mesmo, Entendi. E de Jordão. Afinal de contas, o deputado, a oposição tem chance de eleger a maioria no interior ou não? Eu acho que nós temos chance de eleger, nós vamos fazer a maioria dos prefeitos. Os partidos de oposição vão fazer a maioria dos prefeitos. Nós poderíamos fazer muito mais, isso é verdade, né? Mas, dentro daquilo que nós pregamos, que a oposição é um bloco que não existe, onde não existe a imposição, onde não existe vamos dizer assim, uma ditadura, né? Os partidos têm a liberdade de apresentar candidatos. E nós temos que respeitar isso, né? Mesmo que, em alguns casos, essas candidaturas elas têm um propósito único, exclusivamente de agradar a sua base, uma base para uma futura candidatura a deputado federal, a senador, a governador, qualquer coisa dessa. O senhor acha que o impeachment da presidente Dilma vai ajudar nessa reta final os partidos que hoje estão na base aliada? Eu acho que o impeachment da presidente Dilma ele tem um reflexo muito maior do que nesse pleito eleitoral. O impeachment da presidente Dilma ele dá ao Brasil a condição de sair mais rapidamente da crise que ele se encontra. Na medida em que ele dá ao atual governo credibilidade, dá ao atual governo a firmeza necessária para adotar as medidas, as reformas que o Brasil precisa. Não dá para se ter um país onde paira sobre a administração pública uma incerteza se a presidente Dilma voltava ou não voltava. Hoje nós sabemos, não volta mais, né? Aliás, nós já sabíamos que ela não voltava, né, Muniz? Já sabíamos que ela não voltava. Mas acho que o reflexo que tem nessa eleição, ele é mais do ponto de vista simbólico, né, do que um efeito prático. Como é que o PSDB em nível nacional, lá no Congresso Nacional, encarou aquela votação? Ou seja, caçaram a presidente Dilma, mas mantiveram seus direitos políticos intocáveis? São as dubiedades, as inconsistências do partido do presidente, né? O PMDB, infelizmente, tem horas que se comporta ainda como oposição ao atual governo. E eu vou lhe dizer um exemplo clássico. Na eleição do presidente da Câmara dos Deputados, o PMDB lançou o candidato pelo PMDB, era o deputado Marcelo Castro, que tinha sido ministro do governo Dilma e que recebeu o apoio explícito do PT e do ex-presidente Lula, que foi pedir votos para ele, né? Ora, se o Marcelo Castro ganhasse, não tenho dúvida que ia trabalhar, ia se colocar a serviço do PT, a ponto do presidente procurar o senador Aécio Neves, nosso presidente do PSDB, para pedir ajuda para eleger o Rodrigo Maia, né? Então, e aí na votação do impeachment se repete a base do governo, a base de senadores do partido do governo, né, do PMDB, ela cria, porque não existe previsão para um impeachment sem a perda dos direitos políticos. Isso aí, vários ministros do Supremo já se manifestaram com relação a isso. Mas o PMDB inovou de novo, e mais uma vez para criar uma turbulência para o atual governo, né, porque passa a impressão de que a presidente Dilma não cometeu crime. E quando, de fato, nós sabemos que cometeu, que ela contraiu empréstimos sem autorização do Congresso, que ela fez empréstimos em bancos públicos num período em que era vedado, né, as tais pedaladas fiscais. Então, assim, isso é muito ruim. É um partido que é o partido do presidente, mas que em certas horas se comporta como se fosse oposição. Aliás, muita gente questionava como é que a presidente Dilma vai ser cassada, vai perder o mandato, se não tem nada contra ela. Bom, ali o objeto da discussão ali não era crime comum. Crime comum vem depois. O presidente Lula era honesto até ser investigado. Começa a responder agora pelo que fez de errado no primeiro mandato. Ali estava em jogo... Graças a Deus, com a participação nossa. Você jogou o homem na Lava Jato. O que estava sendo discutido ali é que era crime de responsabilidade. De responsabilidade. Contra a Constituição Federal, contra a lei orgânica, contra a lei de responsabilidade fiscal, enfim. Você quer outro exemplo? Sim. Presidente Collor. O presidente Collor foi afastado... Aliás, qual era a acusação contra o Collor? Até hoje eu não consegui entender. Mas o que passou para a imprensa é que era por conta da doação de uma Elba, uma Fiat Elba. Né? E por conta de uma Fiat... era crime comum. Por conta de uma Fiat Elba que ele foi inocentado. Lá pelo Supremo depois. Pelo Supremo ele foi inocentado.
Então, a presidente Dilma está tentando alegar. E o pior, que o partido que puxou o impeachment do Collor foi o PT. Aliás, puxou o impeachment de todos os ex-presidentes. Né? E se você comparar o objeto... Já estão na rua agora, fora Temer. Já, mas isso é Você acha que o Temer segura essa? Eu não tenho dúvida. O Brasil precisa de um presidente que tenha pulso para fazer as reformas. O PSDB, o compromisso do PSDB é com as reformas, é com o Brasil. É tanto que nós nos posicionamos aí quando o governo ele agiu de forma duvidosa. Nós não podemos aproveitar esse momento para promover alguém politicamente, como nós achávamos que o ministro do Planejamento estava tentando aproveitar a oportunidade para se projetar. Não é isso. O Brasil precisa de reformas urgentes. Nós estávamos no caminho da Venezuela, no mesmo caminho de se transformar a Venezuela. É o modelo que o PT tentou trazer para o Brasil, foi o modelo que quebrou a Argentina, foi o modelo que quebrou a Venezuela, foi o modelo em que vários países... Lá em Honduras também não deu certo. Eu até assisti no vídeo esses dias, alguém na rua entrevistando os esquerdistas, desse movimento Fora Temer, perguntava para o jovem, olha, você é de esquerda? Sou. Qual é o país de esquerda que tem liberdade de expressão? Ele não sabia dizer. Sabe nem o que é isso, então. Conversei aqui com o presidente regional do PSDB, deputado federal, Wesley Rocha. Muito obrigado pela entrevista. Nise, eu que agradeço. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, parabéns aí pelo programa. Obrigado. Depois do intervalo comercial, eu volto para conversar com a psicóloga Josiane Furtado. Vamos falar sobre a campanha Setembro Amarelo. Fique com a gente.